O comandante Ashtar Sherani e o portal 1212. Por Lisan. Simbolicamente, o portal sempre dá a ideia de local que permite uma passagem para outro plano. Entre a porta do templo e o altar de reverências há sempre a mesma relação entre a circunferência, todo, e o seu centro, ponto. Mesmo sendo demonstrada a distância entre esta circunferência e o seu centro, são de certa forma muito próximos, já que determinam e refletem a mesma coisa. Os portais sempre retratam também o trânsito, ligado à ideia de casa, pátria, lar. Existia na antiguidade, em algumas partes do globo, um costume dos exilados levarem consigo as portas de suas casas. Lançavam-nas no mar e desembarcavam no lugar onde elas encalhavam. Além do portal 1111, aberto em janeiro de 1992, precisamos lembrar o portal 1212 já ativado também na Terra. O portal 1212 é muito mais sutil e possui seu foco central de construção no núcleo da constelação das Pleiades, na estrela de Alcione, que representa o Sol central dessa constelação. Esse portal é bastante espiritual e exige de seus passageiros pelo menos 63% de energia transmutada, orientada no caminho do Cristo interno. Trata-se de um portal que deve se manter em recepção até dezembro de 2023 e tem por objetivo remover todos os seres no processo de despertar, que não mais queiram permanecer na Terra dentro das novas mudanças que aqui se manifestarão com a transição planetária. Todos os processos de ativação dos portais 1111 e 1212 serão controlados em especial pela Grande Fraternidade Branca, a partir do Templo dos 22 Raios. Isto porque a desprogramação e remoção da barreira de frequência que instalou um estado de quarentena na Terra, teve seu processo de remoção complementado. Durante todo esse processo estabeleceu-se a necessidade de controle e direção de todos os focos de luz e gravitacionais, para não gerar um caos magnético em todo o sistema planetário. O Comando Ashtar e todas as hierarquias de iluminados têm trabalhado em sintonia para permitir que as mudanças sejam suaves e precisas dentro da percepção humana global. Este trabalho imenso está sendo dirigido a partir do Templo dos 22 Raios já instalados na Terra. Este templo fica posicionado na região amazônica brasileira, fazendo divisa com a Venezuela e a Colômbia, integrando também o Templo do Elohim Amazon que rege o foco feminino em apoio aos senhores Meru, no Lago Titicaca na Bolívia e Peru. Este templo pode ser observado como uma gigantesca estrela de 22 pontas e cada ponta representando um raio de atuação para o despertar da consciência crística. Para um trabalho de ajuda e entrosamento nesses portais, colocamos a seguir um exercício de ativação da glândula pineal que facilitará a intuição, clarividência e vidência, condições importantes nesse momento em que o ser necessita de abertura em seu próprio sistema interno. Procurar um local tranquilo e relaxar. Imaginar um raio que parte dos entrecílios no centro da testa e dos ouvidos, encontrando-se numa espécie de estrela de 3 pontas, direcionando este raio para o interior da cabeça ativando a glândula pineal. Repassamos aqui, trechos de canalizações do comandante Ashtar Sheran, com referência a portais, especificamente sobre o 1212, demonstrando que em todos os momentos são feitos alertas para o despertar e crescimento da humanidade. A cada ser é dada a decisão de um comportamento correto, uma vez que as ações determinarão o destino de cada um. Cada um com sua força imensa, poderá formar o futuro,
sendo agente da continuidade da espécie humana ou sua destruição. Aqueles que duvidam da existência de o tudo que é e da imortalidade, não poderão entender as coisas simples da vida universal, perdendo o fio do entendimento de para que servem dinheiro, poder, responsabilidade. As bênçãos emitidas para a humanidade são pouco benéficas, uma vez que existem muitos homens na Terra que servem às forças negativas e que em nome das religiões e crenças do povo, redirecionam essas forças para desgaste da luz. Existem atualmente sobre a Terra muitos homens que conhecem a realidade espiritual. Mas, constitui uma minoria entre a humanidade, que é tida como vítima de loucura e ilusão dos sentidos. As revelações emitidas como alerta pelas hostes de luz, são definidas pela maioria, como fantasias. Servimos ao tudo o que é e trabalhamos por uma convivência pacífica entre todos os seres viventes, sendo esta a nossa meta sem ser nenhuma ilusão de sentidos. Na evolução universal, as humanidades já passaram por vários tipos de revoluções e mudanças. Mas, nenhuma delas, a nível dos humanos, podem se comparar com a atual. Podemos dizer que esta é tão completa que mudará toda a vida na Terra. A consciência de unidade está sendo implantada e sobre todos os ângulos muda conceitos, compreensão, e o conhecimento da grandeza do universo onde a verdade que existe fora, encontrará base sólida no interior de todos. Dentro de cada um existe a centelha divina. Infelizmente, quanto maior a densidade, maior a dificuldade para perceber esta centelha. Todos são na verdade deuses mergulhados na amnésia e negatividade. A centelha divina existe em cada um, sendo esta a única realidade que existe no corpo físico, uma vez que o restante desaparece, transforma-se. A tarefa na Terra exigida de cada um é dominar a ilusão da negatividade. A total tomada de consciência da própria integridade será completamente necessária em função das mudanças de padrões exigidas para a sobrevivência em dimensões superiores. A Terra está sendo purificada. A mudança da terceira para a quinta dimensão já é sentida de uma forma geral. Isto inclui mudança de vida do mundo físico para uma realidade bem sutil, sem meio termo. Esta é a hora da verdade. Nesse momento de amadurecimento e separação do joio do trigo, necessita de preparação prévia. Ao estarem preparados, decidirão penetrar nas dimensões superiores. Se não, estarão confusos, tendo o plano terrestre preenchido suas vidas com tanta tristeza que não terão condição de entender um plano de amor. Neste caso, seguirão a catástrofe humana. Aqueles que fizerem a opção por seu crescimento espiritual, irão seguir para a quinta dimensão, com certeza. Os que não compreenderem permanecerão num estado de amnésia e irão renascer em outras situações ainda na terceira dimensão. Existem vários lugares onde estas pessoas poderão ir e funcionarão de acordo com o desejo de suas almas. Os treinamentos noturnos estão sendo aplicados às sementes estelares onde seus corpos estão sendo preparados. Muitas vezes ocorrem alguns desconfortos para adaptações. Estes estão sendo preparados para entender que isso faz parte do processo de mudanças. O que está sendo feito à noite é a saída do corpo de luz para a quinta dimensão do aprendizado. As alterações que necessitam ser feitas relativamente às adaptações à transição planetária, e que já estão ocorrendo, fazem parte do processo inicial básico, estando apenas sendo colocadas em prática as condições inerentes às etapas do próprio plano.
A mudança em massa do processo de transição tem sido possível efetivar em função da entrada na Terra de seres de luz, via reencarnação. Desde o ano de 1970 do vosso tempo, estão estes seres encarregados de mudar a frequência planetária para padrões melhorados, tornando possível evitar uma catástrofe nuclear, como estava determinado anteriormente. Mesmo que a transição planetária esteja ocorrendo o mais agradável possível do que foi previsto inicialmente, pela intervenção dos seres de luz, conflitos, confrontos, catástrofes, ajustes intra e extra-terra não poderão ser evitados, alguns em grande escala. Os padrões individuais poderão ainda ser modificados partindo da ideia de um mundo melhor começa em mim. Essa forma de comportamento facilitará a absorção do novo padrão vibratório que terão de enfrentar na entrada e permanência no cinturão de fótons, de modo a não deixar muitas sequelas traumáticas em cada ser, mesmo após o desencarne. O mundo melhor é inevitável também sendo, portanto, uma consequência. Essa mudança não será possível sem desajustes para ajustamento, tanto individual como do sistema como um todo. Foram colocados, para maior facilidade das movimentações em escala amplificada, portas específicas, com características especiais, por onde seguirão todos aqueles que estarão abrindo caminhos para os que seguem rumo à sua consciência divinizada. Fiquem atentos para estes portais e para as informações advindas através dos mesmos. Isto só poderá ser feito através da calma e da harmonia interna em função do amor maior. Até o nosso próximo encontro. Grupo Haja Luz.